curso Essência, tudo tranquilo? Professor Vlad, de Química. Hoje nós vamos falar da aula 8. A aula 8 ela vai tratar a respeito de balanceamento de reações químicas, constante de Avogadro, ou mol, e vai falar também sobre classificação de reações químicas. Com isso tudo você consegue trabalhar a ideia de estequiometria, que é a relação entre quantidade de matéria e as nossas unidades comuns, né? É o calcular a química, belezinha? Então, fica aí que a gente vai seguir. Fala galerinha, então nós vamos falar a respeito da aula 8 do curso Essência sobre equações químicas, balanceamento e estequiometria, tá? Lembrando, esse é um material que existe na Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco, tá? Então, quem tiver interesse, esse slide está disponível lá sem a minha intervenção, tá? É um material que está lá disponível a todos, ok? Bom, quando nós falamos a respeito de balanceamento químico, nós temos que entender que historicamente houve uma frase muito célebre chamada: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É claro que esta frase, na verdade, isso remete uma forma poética sobre a lei da conservação das massas. A lei da conservação das massas foi atribuída inicialmente, né, foi publicada em 1760 por Mikhail Lomonosov, porém ele não conseguiu muita notoriedade com relação a isso e acabou ficando para que Anthony Lavoisier, na realidade, desse mais amplitude a esses conhecimentos, ok? Então nós temos aí a imagem dos dois, tanto do Mikhail quanto do Lavoisier. Então, o que significa? No que nós estamos nos baseando? Bom, essa lei ela diz o seguinte, que em um sistema químico, seja fechado, a soma das massas dos reagentes vai ser igual à soma das massas dos produtos, não havendo perdas nesse contexto. Isso permite que, entendendo, separando os itens de uma reação em reagentes e produtos, as quantidades de átomos elas permanecem iguais, tanto no início quanto no final. O que modifica-se é o arranjo em que esses átomos se encontram. Por esse motivo, é possível determinar as quantidades em cada um dos momentos. Vejam nesta demonstração, por exemplo, onde nós temos duas moléculas de H2O, então totalizando em vermelho os átomos de oxigênio, correto? E em branco os átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio. Durante um certo processo químico, eu passei a ter aí duas espécies químicas distintas, né, que é o íon hidrônio, H3O+, e a hidroxila. No entanto, duas espécies diferentes. No entanto, a somatória do número de átomos desse processo continua o mesmo. Continuo tendo 2 átomos de oxigênio envolvidos e continuo tendo 4 átomos de hidrogênio no processo. Ok? Essa é a ideia básica desse tipo de conceito. Ok? Então, eu posso representar uma ocorrência química através das chamadas equações químicas. Vocês têm aí a imagem mostrando tanto no formato de equações comuns, quanto no formato de Dalton em 3D. Né? Vejam a ideia básica que nós temos. Né? Observe essa equação, onde H2 reage com O2, formando H2O. Notem que nós temos 2 átomos de hidrogênio como reagentes no início e 2 átomos de oxigênio. No entanto, ao final da reação, embora ainda tenha a descrição de 2 átomos de hidrogênio, nós temos apenas 1 de oxigênio. Então, há necessidade de um acerto. Esse acerto é o que nós chamamos de balanceamento, né? Para que o número de átomos do lado dos reagentes seja o número de átomos do lado dos produtos. Então, nós vamos ajustar esta reação alterando o que nós chamamos de coeficientes, né? Que
que são os números que vão na frente de cada molécula em uma reação química. Eu não posso alterar o número, o índice, que são os números pequenos, tá? Porque esses números eles dizem respeito à fórmula da substância. Eu não posso alterar a fórmula, eu posso alterar a quantidade que eu tenho de cada espécie. Então note que nesse caso houve a dobra, né, das moléculas de H2, ficando assim então com 4 átomos de oxigênio do lado dos reagentes. E 2 átomos de oxigênio ainda, né? 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. E do outro lado, do lado dos produtos, foi colocado o coeficiente 2, dobrando assim a molécula do H2O. Ficando então, o que antes eram apenas 2 átomos de hidrogênio, ao dobrar passo para 4. E o que antes era apenas 1 átomo de oxigênio, ao dobrar passo para 2. Temos aí então a reação química balanceada. Dizemos então que a proporção dessa reação é 2 para 1 para 2. Okay? Então, agora que ela está balanceada, nós temos aí a lei da conservação das massas respeitada. Veja uma situação para análise. Né? Quando eu mostro NH3, o que eu estou demonstrando? Que eu tenho uma molécula onde há 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. No entanto, se eu dobrar, se eu colocar um outro coeficiente, aí número 2 na frente, eu terei então 2 átomos de nitrogênio e passarei a ter então 2 vezes 3 átomos de hidrogênio, ou seja, 6 átomos de hidrogênio. O mesmo acontece com o exemplo da água. Se eu tenho a fórmula H2O, ao dobrar, ou seja, colocar um coeficiente 2 na frente, eu passo a ter então 2 vezes 2 átomos de hidrogênio, 4, e 2 vezes 1 átomo de oxigênio, 2. Ok? Então, coeficiente, o número que vai na frente. Índice, o número pequenininho. Alteramos os coeficientes, não alteramos o índice, porque quando alteramos o índice, alteramos a fórmula de cada substância. Okay? Certo? Então, notem aí o efeito desse cálculo com os coeficientes das substâncias. Ao fim da história, né? Então, isso mostra aí uma brincadeirinha de como a lei da conservação das massas acontece. Inicialmente eu tenho 3 moléculas, né? 2 moléculas de H2 e uma outra ali indicada. Está marcado H2, mas o correto é o O2. Né? E aí elas se separam e formam novas moléculas, agora moléculas de H2O. Né? Notem, ainda tenho a mesma quantidade de átomos de cada elemento no início e no final, ou seja, nos reagentes e nos produtos. Algumas regras para o balanceamento. Então, para a gente fazer o balanceamento de equações químicas, vou mostrar direitinho como que é o passo a passo, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aí é verificar a quantidade de reagentes e produtos, de átomos de cada elemento nos reagentes e produtos. Caso não estejam iguais, então significa que eu preciso acertar o balanceamento, certo? Então, a primeira etapa que nós temos aí é relacionar quem são esses elementos. Na sequência, eu vou escolher aquele que eu encontrar que tiver maiores índices, que significa que eu estou vendo aquele que eu tenho mais átomos da espécie. Escolhido este, eu vou transferir esse número de índices para o outro que tiver a menor quantidade, ou seja, eu vou equilibrar a reação. Tá? E eu vou fazendo isso com cada elemento, ou seja, você vai verificar quanto eu tenho de átomos de um elemento no reagente, quanto eu tenho de átomos de um determinado elemento enquanto produto, e então eu vou acertando as quantidades. De que maneira? Geralmente efetuando multiplicações. Essas multiplicações devem acertar cada um dos índices. Outra regra prática também nos balanceamentos é começarmos por metais, depois a metais, deixando por último hidrogênios e oxigênios. Essa técnica também auxilia muito no processo de balanceamento. Certico? Vejam aí um exemplo de uma reação envolvendo gás nitrogênio, gás hidrogênio e formando amônia, uma reação de síntese muito clássica, onde
Se você analisar as quantidades das espécies dos reagentes, temos 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. No entanto, ao analisar nos produtos, temos apenas um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Logo, não estão balanceadas. Vamos para cada uma das etapas, então. Veja aí, seguindo a regra número 1, nós vamos começar pelo hidrogênio, que nos produtos eu tenho a maior quantidade de hidrogênios. Para acertar esse coeficiente, eu vou triplicar, eu vou acertar a quantidade. Ou seja, peguei o número 3 e coloco lá na frente do H2. Ou seja, o número maior eu inverto e coloco onde eu tenho espécie com a quantidade menor. Ficando, então, agora com exatos 6 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes, ok? Agora eu preciso fazer com que do lado dos produtos eu também tenha 6 átomos de hidrogênio. Então eu faço a mesma coisa, faço o mesmo para acertar o nitrogênio, temos 2 do lado do reagente e 1 do lado do produto. Quando eu pego esse 2 e levo lá para o lado do produto, automaticamente você vai notar que as quantidades de nitrogênio e de hidrogênio, elas acabaram ficando exatamente iguais de ambos os lados. Então agora temos 2 nitrogênios de cada lado e 6 hidrogênios de cada lado. Ou seja, minha reação ao final ficou N2 reagindo com 3 moléculas, 3 partes de H2, formando 2 partes de NH3. Essa é a nossa reação balanceada. Ok? Belezinha? Mais um exemplo, uma reação um pouco mais elaborada, onde nós temos H2SO4 reagindo com KOH, formando sulfato de potássio e água. Tá? Uma reação aí de neutralização, lembrar das aulas anteriores, um ácido e uma base formando sal e água. Veja as quantidades de cada elemento do lado dos reagentes, 1 átomo de enxofre, 3 de hidrogênio, 5 de oxigênio e 1 de potássio. Enquanto do lado dos produtos, nós temos 1 de enxofre, 2 de hidrogênio, 5 de oxigênio e 2 de potássio. Observe, não estão iguais, então não está balanceada. Vamos a cada uma das etapas. Então, note que o elemento que aparece uma única substância é desbalanceado, que é o potássio. O potássio tem 1 e 2. Esse é o que está mais erradinho. Então, se eu aceitar essa quantidade, porque veja, começamos por metais, depois não metais, hidrogênios e oxigênios. O único metal que nós temos aí é o potássio. Então eu começo por ele. Então eu vou acertar o lado que eu tenho menos, eu vou acertar para ficar com a quantidade do lado que eu tenho mais. Então eu vou multiplicar por 2 esse lado. Coloquei um 2 lá, ficando agora então com 2 átomos de potássio e não mais 1. Agora, o oxigênio que estava junto com o KOH, ele também se modificou. Antes eram 5, 4 do H2SO4 e apenas 1 do KOH. Agora que eu dobrei no KOH, eu passei a ter 6 átomos de oxigênio. O hidrogênio também mudou. Antes 3 e agora temos 4. Próxima etapa, para finalizar, nós vamos acertar as quantidades de hidrogênio aí da água. Então, o que acontece? Acertando ali, agora eu passo a ter 4 átomos de hidrogênio, acertando com a quantidade que havia nos produtos. Isso também alterou a quantidade de átomos de oxigênio, que antes eram 5 e agora passam a ser 6. Temos aí então, senhores, nossa reação balanceada, ficando uma proporção 1 para 2 para 1 para 2. Essa é a equação balanceada, ok? Uma situação em que nós podemos ter aí o parênteses também é importante ser lembrada, ser avaliada. Ela vai ser útil. Mesma coisa, contagem das quantidades dos elementos nos reagentes e nos produtos. Agora, localizei aquele que eu vou acertar, que deixa os oxigênios e hidrogênios por último. Temos então aí o magnésio e o fósforo.
né? Como o magnésio é o nosso metal e o fósforo não, nós acertamos aí a quantidade dos átomos de magnésio. Pego a quantidade que eu tinha maior número e coloco do lado da quantidade que eu tenho menor número. Mudando aí então, vou fazer o mesmo com fósforo, que eu tenho apenas um átomo do lado do reagente e dois do lado do produto. Dobrei do lado do produto. Meus novos números agora são para o magnésio 3 átomos, para os reagentes, para o fósforo 2, para o hidrogênio 12, porque eu tenho 2 vezes 3 no H3PO4, que são 6, e mais 2 vezes 3, né? Porque ó, MgOH entre parênteses 2. Esse 2 do lado de fora multiplica os dois elementos que estão dentro do parênteses, ou seja, o hidrogênio e o oxigênio. Tá? Por isso essa quantidade. Então o oxigênio eu tenho 8 no H3PO, em duas moléculas de H3PO4 e 6 do lado do 3MgOH2, ficando então com 14. Aí fica mais fácil de acertar o lado de lá, ok? Então eu vejo hidrogênio e oxigênio. Para ter 12 hidrogênios do lado do produto, eu preciso multiplicar 2 por 6. Isso mudou o hidrogênio? Sim. E mudou também a quantidade de oxigênio que eu tenho. Então, notem que agora temos a nossa equação química totalmente balanceada, ficando então com uma proporção de 3, 2 para 3 para 1 para 6. Certo, senhores? Espero que isso tenha sido interessante, tenha elucidado muito sobre os balanceamentos, que eles serão extremamente necessários agora para a nossa parte de estequiometria e unidades de quantidade de matéria. Senhores, agora nós falaremos a respeito do conceito de mol, massa molar, né, constante de Avogadro. Importante, né, o que nós temos que entender, né, que os átomos são as menores unidades de matéria que nós temos. Sendo assim, são partículas extremamente pequenas. Então, para poder trabalhar melhor com os cálculos envolvendo essas partículas pequenas, unidades específicas tiveram que ser criadas e as antigas tiveram que ser adaptadas a esse universo químico. Tá? Então, nós vamos partir de uma unidade mínima que nós chamamos de unidade de massa atômica. O que é essa unidade de massa atômica? Ela é extremamente pequena, ela vai equivaler a uma das nossas partes. Né? Então, para a gente ter uma ideia, né, de quanto isso é pequeno, né, uma única unidade seria um pouco complexo de trabalhar, veja o número, né? Então não é muito interessante. Né? Se você imaginar, uma dúzia são 12, uma dezena são 10, uma centena são 100, como você chamaria essa unidade tão pequena? Com esse objetivo, nós criamos unidades específicas para se trabalhar a ideia, né? Para se poder quantizar com mais qualidade. Ao longo da história, alguns padrões foram utilizados. O oxigênio já foi utilizado como padrão, enfim, outros elementos. Hoje, atualmente, nós utilizamos o carbono, né, o elemento carbono, como sendo nossa unidade de referência. Na realidade, 1/12 da massa do carbono. Como a massa do carbono é 12, né, uma das 12 partes do carbono. Essa é a ideia do que é a nossa unidade de referência, a qual nós chamamos de unidade de massa atômica, UMA, e hoje simplesmente dizemos U, a letra U, ok? Então, quando eu faço comparativos, né, por exemplo, se eu tiver um elemento que seja 138 vezes a massa de uma unidade de massa atômica, nós dizemos que a massa dele é 138. Se eu tiver um elemento que a massa dele seja 238 vezes maior do que uma unidade de massa atômica, dizemos que ele tem uma massa de 238 U. É um comparativo. Okay? Veja, quando nós trabalhamos a ideia de massa molecular, o que é a massa molecular? É a somatória das massas de todos os átomos envolvidos em uma molécula. Se você pegar aí a molécula da glicose, que está no exemplo,
de massa C6H12O6 e fizer cada uma das multiplicações, então, ó, 6 vezes a massa do carbono, que é 12 unidades, mais 12 vezes a massa do hidrogênio, que vale 1 unidade, mais 6 vezes a massa do oxigênio, que vale 16 unidades. Teremos aí uma massa molecular de 180 unidades de massa atômica, ou 180 U. Isso significa que uma molécula de glicose é 180 vezes maior que 1/12, né, que uma das unidades de medida que nós vamos trabalhar. Ok? Então, como esse cálculo foi realizado, houve toda uma fase experimental, né, onde diferentes substâncias foram colocadas dentro de uma condição única e suas massas referentes foram analisadas e sua quantidade de matéria. Bom, o que aconteceu? Um cientista chamado de Avogadro, né, Amadeu Avogadro, durante esses experimentos, ele concluiu que ao analisar a massa do carbono, né, ou ao analisar 12 gramas do carbono, haviam aproximadamente ou exatamente 602 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Ele fez o mesmo experimento com outros elementos e chegou a esta mesma relação. Ou seja, que quando houvesse a massa atômica ou a massa molecular em gramas da espécie, né, exatamente a mesma, haveriam exatamente 602 vezes 10 a 23 átomos, espécies ou moléculas desta unidade, dessa entidade. Sendo assim, nasceu a ideia, né, do mol. Né? Então, o que é esse mol? É a quantidade de átomos equivalentes à massa que se tem em 12 gramas de carbono. Nesse caso, para o carbono, é um mol. Né? Então, o mol é uma unidade em que nos permite realizar conversões para unidades mais do nosso dia a dia. Então, se eu tiver um átomo de oxigênio e a massa atômica dele for 16 unidades em massa atômica, significa também que, caso eu tenha 16 gramas, eu terei exatamente 1 mol de átomos de oxigênio, ou seja, eu terei 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio para que a massa referente seja de 16 gramas. Esse é o princípio. Beleza? Vamos ver então esse exercício resolvido para dar uma clareada? Veja lá. Determine o número de moléculas existente em 160 gramas de hidróxido de sódio. Nós temos aí a fórmula do hidróxido de sódio, NaOH, e nós temos também as massas atômicas de cada um dos elementos envolvidos. Do hidrogênio 1, do oxigênio 16 e do sódio 23. Né? Então, para isso, eu preciso calcular primeiro a massa molecular do hidróxido de sódio. Né? Então, eu tenho 1 vezes 23, mais 1 vezes 16, mais 1 vezes 1 do hidrogênio. Nós temos aí um total, então, de 40. Ok? Então, significa que a massa molecular do hidróxido de sódio é 40 unidades. Logo, 40 gramas de hidróxido de sódio equivalem a 1 mol de moléculas de hidróxido de sódio, ou a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de hidróxido de sódio. Então, agora eu consigo relacionar. Se em 40 gramas eu tenho 6,02 10 a 23 moléculas, em 160 gramas, X. Se você preferir, você pode fazer uso também da teoria de Proust, né, da proporcionalidade. Ou seja, observe que de 40 para 160 nós quadruplicamos. Então a quantidade de moléculas também irá quadruplicar. Veja então que no cálculo nós temos aí 2 vezes 4 vezes 10 a 24 moléculas. Galera, agora nós vamos falar a respeito da classificação das reações químicas. Vamos classificá-las de acordo com alguns dos critérios importantes, ok? Então, primeiro, nós temos 2 tipos de fenômenos, né? Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Fenômeno físico é só mudança de estado, se eu rasgar, se eu amassar, se algo derreteu, fundiu, evaporou, condensou, isso é um conceito. Mas nós vamos falar a respeito das modificações químicas que a matéria pode apresentar. Tá?
Então, quando, por exemplo, acontece o cozimento de um ovo, né, ou um leite azeda, embora continue sendo ovo e tecnicamente continue sendo leite, houve uma transformação química em que suas propriedades se alteraram. Sabor, textura, cheiro, né, estrutura microscópica, houveram alterações. E isso significa que eu tive uma reação química envolvida, né? A queima, né, a combustão é um tipo de fenômeno químico, reação química. A fotossíntese das plantas, então esses são exemplos importantes. Nós vamos classificar aí dentro de alguns critérios agora, tá? Então, como tem muito tipo de mecanismo, muitas formas, nós vamos adotar os critérios que forem mais adequados para que você tenha um dinamismo na análise e na velocidade de classificação. Então, primeiro dos nossos critérios é com relação à energia, né? Se a reação, quando acontece, ela libera energia, como eu tenho aí o exemplo da reação envolvendo carbono e oxigênio, né? A queima do carvão para formar gás carbônico, ela libera calor. Você chega perto de uma fogueira, você sente o calor sendo liberado. E eu tenho reações que absorvem calor, gás nitrogênio e gás oxigênio formando o monóxido de nitrogênio. O sistema ele fica frio, então absorveu energia. Então a reação ela pode ser exotérmica, se libera energia, e endotérmica, se absorve energia. Esses dois critérios eles vão ser retomados em termoquímica também em breve. E aí eu vou também poder classificar as reações de acordo com a velocidade. Eu tenho reações lentas, como um material enferrujar naturalmente ao longo dos dias, meses e anos. O nosso envelhecimento é um exemplo de reação mais lenta. Aqui. Nós temos reações que são rápidas, como a queima, como uma explosão. E daí nós temos também outro critério de classificação que é quanto a ela ser ou não reversível. Reações reversíveis são aquelas que geralmente atingem equilíbrio químico, então dependendo das condições eu posso fazer com que reagentes que se transformarem em produtos se transformem novamente nos reagentes iniciais. Isso é uma reação reversível, né? Tem aí, por exemplo, gás hidrogênio e gás iodo virando ácido iodídrico, mas dependendo da condição eu posso fazer com que eles se decomponham e voltem a ser os gases iniciais. E nós temos reações irreversíveis, como as reações de combustão, de queima comum, né? Um pedaço de madeira depois de queimado não volta a ser madeira, isso é irreversível. Esse é um aspecto. Nós temos reações que sofrem variação de número de oxidação, ou seja, variação da carga da espécie entre o início e o fim. Daí nós também temos as chamadas reações de óxido-redução ou oxirredução. Tá? Então, quando acontece o aumento do número de oxidação, nós chamamos isso de reações de oxidação, e quando há diminuição do número de oxidação, nós vamos chamar isso de reações de redução. Essa classificação também será retomada em eletroquímica. Okay? E agora nós temos a classificação de acordo com o que eles chamam de complexidade das espécies envolvidas. Não que seja complexo, mas é o termo utilizado, né? Essas são as questões no formato que você irá resolver as questões em breve. Tá? Esse tipo de classificação, esse critério. O primeiro critério, então, a primeira são as chamadas reações de síntese ou adição. Como o próprio nome diz, eu tenho a união das espécies envolvidas. No caso, eu tenho a união aí de duas substâncias simples, uma chamada de A e B, e a formação de uma nova substância composta chamada de AB. Veja, dois reagentes, um produto. Então se uniram, síntese ou adição, né? Uma substância, reagentes mais simples se transformando em um reagente mais complexo. Tem um exemplo aí. O magnésio metálico reagindo com gás oxigênio, veja, duas substâncias simples, formando o óxido de magnésio, que é uma substância composta. Então, isso é um exemplo de uma reação de adição. Nós podemos ter reações de síntese total, né? Quando partimos apenas da substância simples, veja aí, carbono e oxigênio, gás oxigênio, formando uma substância composta. Eu posso ter a síntese parcial, quando eu tenho entre os reagentes, eu tenho substância composta aí também. Então veja,
Tenho duas substâncias compostas se transformando em uma única substância composta. Então também houve aí a adição. Tá? Não é única e exclusivamente de substâncias simples formando substâncias compostas a classificação de reação de adição. Okay? Aí nós temos o segundo tipo, são as reações de análise ou decomposição, que nada mais são que o contrário do que nós vimos no item A, ou seja, a partir de substâncias compostas, eu tenho a formação de substâncias simples. Veja o exemplo, então, genérico, AB, né, o reagente AB, se transformando nas substâncias A e B. Como exemplo, nós temos aí a decomposição deste composto de sódio aí, né, o nitrito de sódio, que é utilizado nos airbags. Você tem a fórmula NaN3, onde é uma substância composta única, um único reagente, e se decompõe em duas substâncias simples, o gás nitrogênio e o sódio metálico. Percebe? Um reagente, dois produtos. Então houve a decomposição dessa espécie. Temos aí outro exemplo, né, que é uma reação chamada de pirólise, né, uma reação que envolve calor. Né, esse triângulo indica o uso de calor para que ela ocorra, onde novamente eu tenho um reagente composto e várias outras substâncias como produtos. Veja, um reagente e 1, 2, 3 produtos. Então houve a decomposição. Então esse tipo de reação também é classificado como análise ou decomposição. A fotólise é outra classificação desse tipo de reação de decomposição, mas só que qual a diferença? Dessa vez nós utilizamos, ao invés do calor específico, a luz como sendo um agente facilitador desse processo. Notem que a água oxigenada se decompondo em água e gás oxigênio. Então, outra subclassificação das reações de decomposição. Temos a eletrólise. Então, como o próprio nome diz, eu utilizo eletricidade para promover a decomposição de uma substância. Então, nesse caso, com eletricidade, uma molécula de um reagente, que é uma substância composta a água, se transformando em moléculas de duas substâncias simples, que são o gás hidrogênio e o gás oxigênio, nesse caso. Okay? Vamos para o nosso outro tipo de reação, que é chamada de reação de deslocamento, substituição ou simples troca. Neste caso, nós temos aí uma substância simples como reagente e uma substância composta. E ao final nós teremos uma nova substância composta e uma nova substância simples. Ocorre uma troca. Tá? Vejam o exemplo mais claro aí, onde eu tenho como substância simples nos reagentes o ferro metálico e substância composta o sulfato de cobre, formando ao final o sulfato de ferro, que é uma nova substância composta, e o cobre metálico, que será a nossa nova substância simples. Nós temos daí então as reações também chamadas de dupla troca. As reações de dupla troca, diferente da simples troca, nós temos dois reagentes como substâncias compostas, dois ou mais, e os produtos também são substância composta. Então, como facilitador, na simples troca eu preciso ter substâncias simples como reagentes e produtos. Na dupla troca não tenho essa necessidade, não ocorre essa situação. Veja um exemplo aí, o nitrato de prata com o cloreto de potássio, envolvidos em uma reação, dando origem ao cloreto de prata agora e o nitrato de potássio. Ou seja, cátions e ânions fizeram as trocas, então houve uma dupla troca. Okay? Uma situação importante, né? As várias reações estudadas, elas não excluem-se mutuamente, ok? Então, eu posso ter reações que elas tenham várias classificações. Eu posso classificá-la como sendo endotérmica e exotérmica, sendo rápida, moderada ou lenta, sendo reversível e irreversível, sendo de oxirredução ou não, e daí as outras classificações, tá? Então, uma reação ela pode ter várias classificações, isso é extremamente importante. Senhores, com isso nós conseguimos concluir a aula 8. Espero que agora vocês realizem todas as atividades e nos vemos no plantão de dúvida. Até a nossa aula 9 também. Um abraço, fui!